Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast, aquele seu homeopático auditivo que você ouve pelo menos 90 dias no ano e suas vacas produzem mais leite, sem sombra de dúvida. Para quem ainda não entendeu essa brincadeira, vocês sabem como é. Informação de qualidade, você leva ela para o seu negócio e quando você aplica informação de qualidade no seu negócio, fatalmente as suas vacas produzem mais, você ganha mais dinheiro. Então esse aqui é uma brincadeira com um grande fundo de verdade. E hoje nós estamos aqui para poder falar sobre um assunto que está bombando não só nas redes sociais, mas preocupando muito dos produtores, dos empreendedores, de quem tem negócios ativos por aí, que é sobre a reforma tributária. E no contexto do leite, no contexto do agronegócio, hoje nós estamos aqui com Débora Salgado, que é especialista no agrotributarista. Eu achei isso muito chique, Débora. Agrotributarista. A Débora é especialista em contabilidade para produtores rurais e ela vai trazer para a gente atualizações até onde, o que já se sabe sobre a reforma tributária e o que a gente ainda precisa definir sobre a reforma tributária e como nós podemos já ir se ajeitando, se preparando para conviver com a reforma tributária para a partir de 26 na transição e em 27 ela já entrando em vigor. Débora, mais uma vez aqui com a gente, muito obrigado por mais uma participação sua e para aqueles que ainda não te conhecem, se apresente para nós. Bom, Ronaldo, obrigada a você pelo convite, né? É a segunda vez que eu estou aqui, muito satisfeita. Sou Débora Salgado, sou filha de produtor rural, então vivi a vida inteira essa demanda, essa logística do produtor rural. Sou contadora e especialista em agrotributário. Então, o meu foco hoje é atender produtores rurais, atender produtores aí, de leite, de grãos, de gado de corte, de forma geral, e sempre trazendo mais segurança para o produtor rural. Porque a partir do momento que ele tem uma gestão boa, uma gestão financeira e tributária adequada dentro das regulamentações, automaticamente ele tem mais segurança, ou seja, ele deita e dorme mais tranquilo. Isso anda sendo um desafio. A vida do produtor rural já não é fácil, já cansa. Se deitar ainda tiver preocupação e não dormir, né, porque o físico já tá cansado. Se deitar e não dormir, não consegue dar continuidade aos trabalhos. Então é muito importante não construir o que no mundo tributário a gente chama de passivo, né? Deixar dívida para trás, deixar problema para trás, ou piorou, pagar mais imposto do que precisa. Exatamente. Né? E hoje a gente tem visto muito produtor rural pagando mais imposto do que deveria, do que produtor rural deixando de pagar imposto. Então, às vezes, a gente até vê assim, produtor falando, eu prefiro pagar um pouquinho do que ser pego pela Receita Federal. Mas, às vezes, esse um pouquinho ele não está feito de forma correta. Então, é melhor fazer a coisa certa, de forma correta e ter mais segurança. Bom, Débora, para a gente pavimentar o caminho da nossa conversa, você me disse uma coisa que eu achei muito compromisso de gente que gosta do trabalho, né? Você me disse assim, que você se preocupa com a situação dos produtores, o desconhecimento dos fundamentos do produtor, ainda num contexto do imposto de renda, que é uma coisa que a gente já vivencia hoje, né? A necessidade no livro caixa para que a pessoa fizesse o trabalho no imposto de renda e ainda tem um desconhecimento nisso. E agora a gente vem com um próximo degrau da escada, que são o débito e crédito de impostos que o produtor não tinha convivência de pagar e receber e transferir, né? Então, ou seja, o que muda com a reforma tributária? Vamos tentar dar o fundamento para os produtores, o pessoal ter o racional de como a coisa funciona, para que ele possa entender os ingredientes que ele passa a ter que aplicar na gestão financeira dele daqui para frente.
faz uma introdução pra gente aí. Aí eu vou perguntando. Você vai. Sim. Eu vou ser o produtor do lado de cá agora. Vai lá. Então, Ronaldo, o produtor, a sistemática, né, de gestão, principalmente a gestão tributária do produtor rural, ela evoluiu uns 40 anos de 2019 para cá. Então, olha, hoje nós estamos em 2025, em 6 anos, ela evoluiu aproximadamente aí uns 20 ou quase 30 anos. Por quê? Tudo isso por conta da pandemia. Na pandemia, o agro foi que segurou a economia do país. E a partir desse momento, começou-se a ter um olhar diferente para os produtores, para o agronegócio. E aí nós tivemos a primeira fase, que foi a fase do imposto de renda, uma reestruturação, várias operações, algumas operações pilotos para poder incentivar e fazer com que o produtor faça a movimentação de forma correta. Então, hoje, a maior parte dos produtores ainda não faz o que a legislação do imposto de renda nos solicita, que é o livro caixa. O livro caixa analógico até 4.800.000 e quem produz acima de 4.800.000 no ano, o livro caixa analógico. Tá? O analógico é o que vai para a Receita Federal. O analógico fica e o digital vai para a Receita Federal. Tá? Mas nós temos muitos produtores que ainda não estão realizando essa movimentação, essa escrituração. Vamos devagar com a gente aqui, peraí, né? Que agora a gente se comprometeu a botar o produtor no circuito, então. Então, livro caixa analógico, livro caixa digital, a diferença entre eles. Então, o analógico, ele é obrigatório a partir de R$56 mil de faturamento anual. Então, isso nenhum produtor. Quase todo mundo. Todos 100% dos produtores, né? Eu diria quase 100%. Então, de R$56 mil no ano até 4.800.000 no ano é o analógico. A gente, né, se confecciona o livro caixa de acordo com as entradas e as saídas de caixa do produtor rural e deixa à disposição da Receita Federal. Em cima do resultado do livro caixa é feito o imposto de renda, ok? Acima de 4,8 milhões de faturamento no ano é o livro caixa digital, que a gente chama de LCPDR. Ele tem que ir para a Receita Federal junto com a declaração do imposto de renda, no mesmo período. Tá? A escrituração é a mesma, tem apenas alguns pequenos detalhes que diferenciam um do outro, mas é praticamente a mesma coisa. Então, hoje... Esse que vai para a Receita Federal é um arquivo no formato específico. XML. Em formato da Receita Federal. Mas aí depois a gente tem ele impresso também, que praticamente é igual ao outro. Sim. Tá? Então, assim, a gente hoje observa que ainda existe um grande número de produtores rurais que não está fazendo essa primeira etapa, ok? E agora está entrando a partir de 2026, né, do comecinho agora, dia 2 de janeiro de 2026, a primeira etapa da reforma tributária. Porque a reforma tributária ela começa agora em 2026 e ela vai até 2033, então é por etapa. 2026, nós vamos ter apenas uma informação na nota fiscal de faturamento, não só do produtor, mas de toda a nota fiscal emitida no país, tá? Onde vai ser informado o valor, né, dos impostos IBS e CBS que está entrando em vigor, tá? Mas a partir de 2027, nós temos já uma segunda etapa, mas uma segunda etapa muito importante, onde o produtor vai precisar já estar entendendo como que vai funcionar essa sistemática, porque nós vamos ter muitas alterações, principalmente para o produtor rural. Só para eu ter certeza se eu entendi bem, então vai estar informando esse novo imposto ali, mas não vai estar cobrando ele nem da parte nem da outra. Não haverá cobrança de imposto em 2026, mas a partir de 2027, sim, tá? Entendi. E aí, assim, é uma forma da própria Receita Federal estimar qual que seria a dinâmica das cargas a partir do momento que começa a execução. Exatamente. Essa primeira etapa em 2026 é exatamente para eles saberem quanto eles vão arrecadar com os dois novos impostos, que é o IBS e o CBS. Entendi. Ok? Bom, e como é que... você disse pra gente que a gente entra, então, numa nova fase, né? Em que começam as dinâmicas
primeiro 26, a gente só informa, 27, começa a dinâmica do débito e do crédito. Isso. Vamos lá, explica isso para nós aí. Os produtores vão começar a ter crédito de imposto e ter imposto para poder pagar, pode transferir imposto para o laticínio. Vamos lá, como é que funciona isso? No caso do leite, né? No caso do agronegócio, para a agroindústria para frente, fala um pouco disso para a gente. Então, primeiro, Ronaldo, precisamos entender que 2 novos impostos entram em vigor a partir do dia 2 de janeiro de 2026. Né? Que impostos são esses? O IBS e o CBS. O IBS está vindo para substituir o ICMS, o ISS. E o CBS ele vem para substituir PIS, COFINS e IPI. Então, é estadual, IBS, estadual e municipal, e o CBS federal. Tá? Então, hoje, o produtor ele não paga esses impostos. Por quê? ISS é prestação de serviço. O produtor não presta serviço, ele produz. Então, ele não tem esse imposto. Tá? O ICMS, a maior parte das operações do produtor rural, ou ela é isenta, ou ela é diferido. Diferido é quando você paga numa outra etapa. Então, na etapa do produtor ali, não paga, certo? Ou, às vezes, tem base de cálculo reduzida, mas, assim, a maior parte dos produtos são isentos ou diferido, ok? Então, o IBS chega como novo imposto, já que o produtor não está acostumado a pagar ICMS e não paga ISS. O CBS, que é o segundo imposto, ele vem para substituir PIS e COFINS, que o produtor também hoje não paga PIS e COFINS. Então, passa a ser um novo imposto para o produtor também. Tá? O que vai haver, que já está definido, é que para o agronegócio, para a maior parte dos produtos, nós vamos ter uma redução de base de cálculo do IBS e do CBS. Então, uma redução de 60% da base de cálculo. Isso quer dizer que o produtor vai pagar 40%, ok? Sobre uma alíquota que ainda não foi definida. Então, estima-se que a alíquota que deverá sair agora antes do final de 2026, 2025 ainda, mas estima-se que vai ser uma alíquota de 27% a 28%. Então, sendo uma alíquota de 27% a 28%... Se eu não estou enganado, o segundo maior do mundo? Sim, exatamente. O maior do mundo. Sobre essa alíquota, se for realmente aí 28%, por exemplo, 40%, o produtor vai pagar ali 11,5%. Uma carga que ele não tinha. Então, ele sai de uma isenção e de um diferimento de ICMS, PIS e COFINS, para uma alíquota de entre 11% a 11,5% aí sobre a produção dele. Débora, nós aqui gravando esse podcast em dezembro de 2025. Talvez os últimos 30 anos, o pior ano da história do produtor de leite. 7 meses de queda consecutiva no preço do leite. E o produtor recebendo a notícia que agora ele deve pagar um imposto aí aproximadamente de 11% sobre o faturamento. E isso faz muito importante, né? Muito importante. Se ele vai pagar isso na saída, é muito importante ele trabalhar o crédito. Exatamente. Né? Então ele tem agora, se é certo que ele precisa de vender com nota, passa a ser fundamental comprar com nota. E aí, pessoal, acho que aqui está a grande sacada da reforma tributária para o governo, no contexto da arrecadação, é que você não consegue, não faz sentido para você agora comprar nada sem nota, uma vez que certeza que você tem que pagar o imposto na saída, e para você diminuir os impostos na saída, você precisa de comprar tudo com nota para que você acumule os créditos dos impostos de quem está te vendendo. Quem está te vendendo vai te passar crédito de imposto para você poder abater no débito aqui. É mais ou menos isso, eu expliquei certo, Débora? É isso mesmo, Ronaldo. Então, assim, quando eu disse que o produtor ele sai de uma isenção de ICMS, PIS e COFINS ou um diferimento, né, que hoje não paga, para uma alíquota aí de 11% a 11,5%, não necessariamente ele vai pagar, mas para ele não pagar, ele vai ter que ter um processo muito estruturado, uma organização financeira e tributária muito boa. Para quê? Para que ele possa recuperar esse imposto
que será devido a partir de 2027. Vou fazer uma dinâmica aqui para a gente tentar ilustrar isso para o produtor, então. O produtor vendeu R$10.000 de leite. Ele teria eu vou arredondar para 10%? Sim. Deixa o 11 para lá, fica mais fácil para nós aqui. A gente faz a conta rapidinho. Ele teria R$1.000 para poder pagar na saída. Só que ele comprou R$8.000 de despesas diversas, né? R$8.000, quem vendeu para ele veio com um percentual de imposto. Pode ser a mesma base dele, pode ser que não seja a mesma base percentual que ele. E aí, às vezes pode até sobrar crédito. Sim. Né? Vamos falar que o cara que vende trator não tem 40% da alíquota. Né? Aí esse crédito pode ter vindo cheio para ele. Estou interpretando certo? Sim. E aí pode ser que ele tenha uma carga de crédito ao comprar ali R$8.000 de despesas diversas para poder produzir os 10.000, que seja até superior ao crédito que ele tem para pagar, ao débito que ele tem para pagar na saída. Depende do tipo que a compra dele lá. Mas para ser didático, se ele também fosse, quem vendeu para ele foi tributado também em 10%, ele teria 800 de crédito vindo de quem ele comprou, e ele teria 1.000 para pagar na saída e 800 de crédito. Na prática ele pagou 200, aproximadamente 2% do faturamento dele. Exatamente. Interpretação correta? Exatamente, isso mesmo. E vai acontecer muito de ter o que você disse, mais crédito do que débito. E aí o produtor vai poder aproveitar e recuperar isso. Eles estão dizendo que de 30 a no máximo 90 dias esse crédito vai cair, vai voltar para o produtor rural. Não só para o produtor, né? Para o empresário. Então, é essa sistemática. Então, o produtor ele vai ter que aprender a comprar de forma melhor. A comprar de fornecedor que vá transferir o crédito para ele. E ficar muito atento a esses detalhes, porque se ele fizer uma compra de um produtor, por exemplo, que é hoje optante pelo Simples Nacional, talvez ele não vá repassar aquele crédito para o produtor rural. Então, o produtor rural já vai perder ali o crédito e automaticamente ele vai ter um desembolso maior. Sendo optante pelo Simples, comprando produtos ou serviços optante pelo Simples, ele não vai conseguir aproveitar os créditos? Não, ele vai conseguir sim, tá? Mas aí vai depender da sistemática dos produtos que ele tem lá, mas a maior parte não. Ele vai ter um crédito reduzido. Entendi. Certo? E assim, hoje a gente vive esses cenários de crédito presumido e diferido, entre várias outras coisas, isento e tal. Nós estamos falando de um cenário onde a gente vai para uma nova realidade onde todo mundo paga. Exatamente. E aí, eu acho que esse ano de 2026 tende a ilustrar para a cadeia o que se esperar de crédito e débito, né? Cabe se pensar esse estudo. Porque potencialmente, se a gente parar para pensar que o produtor ele tem essa base reduzida, como é que é o nome técnico mesmo? Quando o percentual de imposto vai ficar menor, ele não vai pegar a alíquota toda. Base de cálculo reduzida mesmo. Base de cálculo reduzida. Como o produtor tem a base de cálculo reduzida, e pode ser que os fornecedores dele não tenham. Vamos dar exemplo, medicamento veterinário. Tem alguns produtos de valor agregado que o produtor tem que comprar que podem não operarem com base reduzida. E automaticamente, né, eles têm os impostos para pagar, eles também vão estar recebendo crédito dos fornecedores deles, né? Se a gente entender que essa dinâmica ela ocorre em cadeia, então pode ser que a carga tributária do produtor de fato não venha a aumentar. Pode ser, quer dizer, até crédito, né? Exatamente. A CNA fez um estudo junto com a Fundação Getúlio Vargas e eles comprovaram que no final do processo o produtor não vai pagar mais, tá? Salvo se ele não tiver uma movimentação adequada. Então, assim, ele vai ter desembolso, porque às vezes ele vai ter que ter o desembolso do pagamento do imposto para depois ele se recuperar, mas essa recuperação vai ser no máximo em 90 dias,
Ou às vezes ele vai transferir para o cliente dele, que é o laticínio, ou um cerealista. Então, às vezes pode ter uma divergência ali de tempo, onde ele vai ter que ter o desembolso para pagar, para depois ele recuperar, certo? Mas no final, o produtor não vai pagar mais imposto. Só que ele precisa estar organizado e fazer toda essa escrituração das notas fiscais de forma correta, aprender essa sistemática da Receita Federal para fazer boas compras, porque tudo começa lá na compra. Se ele faz uma boa compra de um fornecedor correto, que vai transferir o crédito para ele, isso é escriturado de forma correta, ele está seguro. E aí ele vai transferir esse crédito para o cliente dele. Sobrando crédito, ele ainda pode recuperar mediante a sistemática aí da Receita Federal, do governo. Débora, pelo que você me explicou até agora, eu praticamente entendi assim que no campo do agronegócio, praticamente a gente inviabilizou a informalidade. Sim. Praticamente ela se tornou impraticável, né? Porque se você, quem ainda vende sem nota, é porque comprava sem nota. Então, agora hoje você comprou, vai comprar um monte de coisa lá sem nota, como é que vai aparecer dinheiro na sua conta, né? Eu estou imaginando assim, como é que vai aparecer dinheiro na sua conta sem nota e entendendo que existem a processo de formalização das notas fiscais, ele chegou no último estágio, não tem ninguém livre para poder operar sem. Só para a gente poder lembrar aqui em termos até dos valores, atualmente, como é que é esse ritmo de controle do livro caixa? É até que valor mesmo? Então, só reforçando uma coisa que você disse aqui, né, a questão da informalidade. A informalidade tende a sumir, né, tende a reduzir. Só que hoje a gente ainda tem muitos produtores que fazem compra e às vezes até esquece de solicitar a nota fiscal. Uhum. Ou às vezes o fornecedor fala para ele, eu não tenho nota, e ele continua comprando daquele produtor. Com a entrada da reforma, é mais um ponto aí que ele vai estar perdendo recurso, ele vai estar perdendo dinheiro. Porque se ele compra de um fornecedor que não fornece a nota, que está na informalidade, ele está deixando de aproveitar o crédito. Porque ele não tem o documento base para essa escrituração, que é a nota fiscal. Ok? Entendi. Bom, respondendo a sua pergunta com relação aos valores, né? Hoje, para a questão do imposto de renda, até, como eu já expliquei anteriormente, até 4,8 milhões, tá, de faturamento por ano, o produtor ele tem que fazer só o livro caixa analógico. Acima de 4,8 milhões, o livro caixa digital, certo? Para a reforma tributária, esse valor ele diminui um pouquinho. Os 56 mil era anual. Aí não precisa fazer o livro caixa. Precisa, até 56 mil reais, não. Tá. De 56 mil reais anual para cima precisa. O 56 é porque não precisa fazer o livro caixa, porque ele está isento do imposto de renda. Seria por isso? Mais ou menos por isso. Sim. Mas é mais ou menos, só que assim, hoje o base, por exemplo, de 2025 foram 149 mil reais. O produtor que faturou abaixo de 149 mil reais, ele não precisa declarar o imposto de renda, não precisou. Esse valor ele muda todos os anos, certo? 56 mil reais está abaixo. Sim. Então, às vezes, a gente tem produtor que não precisa fazer a declaração de imposto de renda, mas ele tem que confeccionar o livro caixa analógico, porque se a Receita Federal questionar alguma coisa, ele tem que ter esse documento. Entendi, existe um intervalo do 56 ao 149 aqui. Isso, exatamente, tá? Entendido. Bom, para a reforma tributária é 3 milhões e 200. Então, existe aí já uma tendência de que a Receita Federal vai reduzir esses 4,8 milhões para 3 milhões e 200. A gente não sabe quando, pode ser até com relação a 2025 ainda, porque a Receita só solta esse valor no início do ano, final de fevereiro, início de março. Então, pode ser que o valor para a escrituração do livro caixa digital de 2025 já caia de 4 milhões e 800, entendeu?
Bom, mas vamos falar da reforma tributária. 3 milhões e 200. Então, até 3 milhões e 200, vai ser opcional. O produtor vai poder aderir ou não a essa sistemática de débito e crédito, certo? Acima de 3,8 milhões anual, ele é obrigatório, certo? Bom, o produtor até 3 milhões e 200, como é opcional, se ele não optar, ele vai ter direito a um crédito que a gente fala crédito presumido. Então, ele vai ter uma alíquota sobre, que a gente não sabe ainda se vai ser sobre as compras ou sobre as vendas, porque isso não está definido ainda. E aí, esse crédito presumido, ele vai poder passar também, repassar. Só que, muito provavelmente, vai ser uma alíquota menor, bem abaixo do que aquilo, né, do que aqueles créditos que ele vai acumular fazendo pelo sistema normal, se ele fizer adesão. Ok? Sim, e presumido, pessoal, é estimado. É estimado. Né? É sinônimo de estimado. E o governo, naturalmente, vai estimar para baixo. Com certeza. E o fato de não ter gerado até agora, acho que até o 2026, apontando a carga tributária, vai ser utilizado para o cálculo dessa alíquota. Sim, né? Exatamente. Então, nós estamos falando, a partir de 3 milhões e 200 mil, todos os produtores passam a ser obrigados a essa adesão. Abaixo de 3 milhões e 200 mil... Opcional. Eu fiz esse cálculo recentemente, mas eu queria também, para poder situar os produtores aqui, eu estou fazendo alguns números para o pessoal ir ficando todo mundo na mesma página. 3 milhões e 200 mil. Dividido pelo preço do leite, o pessoal vai até brigar hoje, né? Sabe que a gente não sabe nem que preço coloca, né? A coisa está tão feia que não sabe nem que preço coloca. Mas o preço está muito ruim agora no final do ano de 2025, mas vai melhorar, pessoal. Essa é a notícia, né? É o anúncio de que vai melhorar, tem que estar ruim primeiro, né? Então, dividido por 3 milhões e 200 mil dividido por 365 dias, eu coloquei aqui 2,50. 3.500 litros de leite por dia. A 2,50 seria 3.500 litros de leite por dia. No contexto de produtores de leite, abaixo de 3.500 litros de leite por dia, tem a opção de poder operar com crédito presumido. Ou seja, ele não contabilizou quanto de crédito ele recebeu de quem ele comprou. Isso. E gerou uma estimativa de crédito, que esse crédito ele vai poder transferir para o elo da frente da cadeia, que é a indústria de laticínio. Hoje já funciona assim, né? O produtor não sabe, né? Mas tem aí do PIS e COFINS tem 4,62 que ele consegue passar para a indústria. Acima de 3.500, esse produtor passa então a ter que fazer uma contabilidade detalhada. Já tinha que fazer o livro caixa, né? Agora, dentro desse livro caixa, ele precisa ainda de contabilizar não só a entrada e saída para gerar margem para o resultado, para imposto de renda, mas ele precisa de contabilizar quanto de imposto dos diferentes tipos de produtos, das diferentes formas que foi tributado o fornecedor dele, para ele criar ali uma conta corrente de créditos, né, para que ele possa transferir isso para ela na frente da cadeia. E o mercado vai cobrar isso dele, Débora, não vai? Com certeza. E haverá um diferencial, porque hoje, para o livro caixa, para a confecção do imposto de renda, a gente usa o sistema de caixa, ou seja, é contabilizado no momento que o produtor paga. Para a reforma tributária, será contabilizado no momento que ele compra. Então, o que a gente chama de, para o imposto de renda, regime de caixa. Para a reforma tributária, regime de competência. Então, serão duas escriturações diferentes. Olha aí, mais um detalhe que o produtor precisa se atentar muito. Então, tá? Na compra, ele já vai conseguir contabilizar o crédito. Sim, na compra. Então, ele já comprou, já vai para o caixa dele, porque o fornecedor dele já pagou aquele imposto. Sim. Então, já é direito automático. Automático, isso. É um dinheiro que não foi ele que teve que produzir, foi coisa do fornecedor para trás, ele já contabiliza. Beleza, e ele vendeu o leite dele pro
pro laticínio, esse crédito ele vai poder transferir. Vai poder transferir. E automaticamente, então, o laticínio vai pagar mais para quem tem crédito. Para quem tem crédito. E aí eu gostei da sua conta, eu acho que você, né, vou te sugerir de fazer uma outra conta. No preço do leite, quanto que ele pagaria de imposto, que são os 11%, né, ali entre 11% e 11,5%, se ele não fizer adesão. Entendeu? Então, assim, hoje a gente sabe o mercado para o leite está muito ruim, o preço está muito ruim. Imagina se você não puder aproveitar dessa oportunidade de crédito no preço do leite. O seu leite vai ficar pior ainda. Então, é uma oportunidade para fazer com que o seu preço de leite, né, o preço de leite do produtor rural, fique melhor. Só vai fazer sentido para a pessoa operar no presumido se ele for, por exemplo, muito extrativista. Ele tem que ter uma margem muito grande. Exatamente. Porque quanto menor a margem, mais essencial se torna ter uma contabilidade bem feita. Sim. Porque ele usa o imposto pago pelo fornecedor dele para pagar os impostos dele. Hoje, não só no Brasil, é no mundo inteiro. O empresário hoje ele precisa entender a tributação, porque é na tributação que ele ganha e perde dinheiro. E o produtor rural, para mim, hoje, ele é um grande empresário. E como grande empresário, ele precisa conhecer um pouco dessa sistemática, dessa logística de tributação, para que ele ganhe e não perca dinheiro. Débora, eu vou dar mais uma complicada aqui ainda, então, agora. Porque, tipo assim, eu estava aqui navegando na sua conversa, pensando no tudo aquilo que o produtor tem de despesa do dia a dia. Vamos dar exemplo? Sim. Energia elétrica, ração, medicamento. São coisas do dia a dia dele. Todo mês tem que ir comprar um pouquinho disso. Produto de ordenha, sêmen, né? Agora, vamos complicar. Ele comprou... ele construiu um confinamento com a construtora da Companhia do Leite. E veio ferragem, ali tem ferragem, serviço, cimento, etc. Virou imobilizado, virou patrimônio. Ele vai conseguir creditar os impostos que foram pagos por trás dessa operação? Sim, vai. Tudo que está relacionado à produção dele, sim. Comprou um trator. Sim. Isso vai para a conta de créditos dele, e essa conta de créditos ele pode ir transferindo ela para a indústria. Porque Sim. nesses investimentos, né, a gente tem uma tendência de ter uma carga de crédito muito alta. É o que acontece no imposto de renda. Quando você compra, por exemplo, um equipamento, nós temos hoje na legislação do imposto de renda a depreciação acelerada. Então, você consegue depreciar, e quando você fala depreciar, são despesas, você consegue despesar aquele valor inteiro se ele foi comprado via financiamento por um banco, tá? Naquele exercício. Então, isso te ajuda muito no imposto de renda. Às vezes, você deixa de pagar um valor de imposto. Por quê? Porque você comprou um equipamento. Então, você aproveita aquele recurso, ao invés de pagar um imposto, você compra um equipamento. E o mesmo vai acontecer com a reforma tributária. E mais ainda, você citou aí alguns exemplos de ração, né, produto veterinário, mercadoria. O produtor ele vai ter direito também ao crédito de prestação de serviço. Por quê? Lembra que eu expliquei que no IBS, o IBS vem para substituir o ISS, que é um imposto de prestação de serviço? Então, hoje, o produtor ele não se preocupa com as notas de prestação de serviço. Ele até se preocupa para ajudar no imposto de renda, mas nós temos ainda um mercado muito informal de veterinários, agrônomos, que às vezes não emite a nota fiscal para o produtor rural, certo? E agora, esses profissionais também vão repassar crédito para o produtor. Então, o produtor tem um contrato de prestação de serviço com um médico veterinário, né, que vai lá uma vez por semana na propriedade. A nota fiscal desse veterinário vai dar direito a crédito também para o produtor rural. O que permite ele de retornar, colocar nessa sua conta corrente e retornar esse dinheiro, se esse dinheiro sobrar. Sim. Entendi. Tá. Então, Caso ele, exemplo, ele preste um serviço de
de trator para alguém lá que vai pedir a nota fiscal, ele consegue usar esse crédito para poder pagar o débito dele na saída. Se ele contratar o serviço de trator, certo? Porque o produtor rural, ele não pode prestar serviço de trator. Por quê? A atividade do produtor rural só aquilo que ele produz. Então, ele produz leite, gado, grãos, né, milho, soja. Ele não produz serviço. Então, a prestação de serviço é uma atividade fora do rol das atividades do produtor rural. Entendi. Tá? E aí, é uma coisa que hoje acontece assim, na informalidade, né, entre produtores, é uma máquina de informalidade nesse aspecto. É uma coisa para a gente pensar como é que seria essa tendência dentro da reforma tributária, né? Se o produtor vai ter que ter um CNPJ que faz esse tipo de trabalho, né? Como é que vai ser formalizada essa operação? Qual que é o nível de atratividade? Ou ambos, né? Porque tende a ter um desequilíbrio entre... Pensa que tem um produtor que tem trator e presta serviço para 10 outros pequenos produtores que ainda não têm aquele trator. Então, como tem um desequilíbrio de crédito, provavelmente o mercado vai ter que buscar essa formalização para se equilibrar, né? Sim. Esse produtor que presta esse tipo de serviço acontece muito, e a gente tem uma informalidade muito grande, acontece muito com trator, com colheitadeira, muito, tá? Com o serviço de pulverização, mas principalmente com o trator e colheitadeira. Esses produtores, eles precisam abrir uma empresa, abrir um CNPJ para prestação de serviço, porque ele vai poder emitir a nota fiscal e passar esse crédito para o produtor que está contratando o serviço dele. Então, é uma outra movimentação aí que precisa ser regularizada, que precisa sair da informalidade para ajudar o produtor também. Por quê? Não o produtor que está prestando serviço, mas o produtor que está adquirindo esse serviço. Porque a partir do momento que ele solicita essa nota, que ele recebe essa nota, vai ajudar ele no imposto de renda como despesa e vai ajudar ele no crédito para a reforma tributária, para IBS e CBS. Para IBS, né, que é o imposto que vem substituir o ISS. Me preocupa muito como que você está vendo a organização do mercado para suportar essa demanda junto aos produtores, a organização dos profissionais e tal, porque tipo assim, nós estamos falando da gente sair de milhões, se eu não estou enganado, eu investi 5 milhões e meio de propriedades rurais no Brasil. Isso. É gente demais. E assim, não tem contador para esse povo tudo não, Débora. Como é que vai fazer? Não tem. E hoje nós temos poucos assim. Nós temos um cálculo aí de que nós temos hoje 100 contadores para cada... para cada 1.000 produtores, a gente deve ter aproximadamente um contador. Tá? Então, assim, tem uma demanda muito grande. Hoje a gente tem poucos contadores especialistas no agronegócio, que realmente entendem toda essa sistemática de Receita Federal, dos livros caixas, dos detalhes das operações do imposto de renda e que está também por dentro dos detalhes da reforma tributária para o produtor rural. E os sindicatos têm feito esse papel? Muito pouco, muito pouco. A CNA está trabalhando fortemente e às vezes o produtor não valoriza a CNA. Quando chega, né, a contribuição anual para o produtor pagar, às vezes o produtor fala assim, não preciso pagar, realmente é facultativo. Mas a CNA, ela tem feito um trabalho muito bom agora na reforma tributária, ela tem brigado e conseguido muita coisa para o produtor rural
na reforma tributária, tá? Porque a primeira legislação, a primeira aprovação que teve, muitos pontos da produção rural não estavam dentro, então, ou seja, ou não estavam na alíquota reduzida. Então, assim, muitos detalhes eles já conseguiram e eles têm feito muitos treinamentos. Okay? Inclusive, teve agora uma sessão de lives da CNA, ela fez em todas as regiões do Brasil. A gente teve há uma semana, uns 10 dias aqui na região sudeste. Então, assim, eles têm trazido alguns esclarecimentos e têm solicitado aos contadores que entendam e que repassem essas informações para o produtor rural, porque o produtor vai precisar de ajuda. Ele precisa de ajuda para ele conseguir continuar ativo no mercado sem ele perder dinheiro. Conversando com uma consultora tributária focada em latim, ela disse não acreditar que a gente vai conseguir colocar em vigor a reforma tributária em 2027. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que essa transição ela está em andamento com possibilidade de entrar em vigor? Ou tem muita pendência, tem muita regulamentação, tem muita... porque fazendo um parênteses rápido, conversando com um pessoal de Brasília, eles me disseram que a gente tem mais de 200 regime tributário especial. Uhum. Eles estavam tentando conversar sobre o regime tributário especial da cadeia do leite, que é o programa Mais Leite Saudável, na Receita Federal. E ninguém sabia. Não tinha ninguém na Receita Federal que dava notícia. Não, querido, o programa Leite Saudável, não, o Ministério da Agricultura de lá, não, mas é um regime tributário especial. Não, mas ninguém sabe, que com muito custo acharam uma pessoa que dava notícia sobre o assunto. Então, e aí, isso gera uma certa, não vou dizer descrença, mas assim, uma preocupação se nós vamos conseguir fazer essa transição em 26. Qual a sua visão sobre isso? Então, tem muito atraso. Né? Como eu te disse, nem a alíquota nós temos ainda. Então, tem muitos detalhes a serem definidos ainda em 2026. Ano eleitoral. Muito trabalho a ser feito, muita aprovação que a gente depende do Senado. Mas eu acredito que vai entrar em vigor, sim. Por quê? O Brasil estava ficando para trás. Porque os empresários eles não estavam querendo investir mais no Brasil por conta da nossa carga tributária, que na verdade não vai reduzir muito, mas por conta da complexidade do nosso sistema tributário. Hoje nós temos um regulamento de ICMS para cada estado, então cada estado é de um jeito, cada estado, por exemplo, o regulamento de Minas Gerais é enorme, então cada estado tem o seu. A legislação de PIS e COFINS é complicada, é enorme. Então, assim, o nosso sistema tributário ele é muito complexo. Com a entrada da reforma tributária, nós vamos ter um regulamento só de IBS e CBS. Então, isso facilita. Então, essa reforma tributária é um atrativo para os empresários internacionais voltarem a investir com mais intensidade dentro do Brasil. Então, eu acredito que não tenha volta e que vai sair realmente dentro do período. E vai ter que consertar o carro com ele andando, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Exatamente. É uma metáfora que o pessoal aí para nossa audiência quer dizer que vai ter que fazer e corrigir com ela em andamento. E corrigindo, exatamente. E como a reforma ela é por etapa, né? Ela começa agora e vai até 2023, vai ser esse período de 33, perdão. Vai ser um momento aí de transição, de adequação e de muito trabalho, né? Porque vai ter períodos que nós vamos trabalhar com ICMS, PIS e COFINS e com IBS e CBS em paralelo. Uhum. Mas eu acredito que nesse decorrer aí vão ser feitas regularizações e vão, né, como você disse, vai trocar o pneu com o carro andando, mas eu acredito que vai sair sim. PIS e COFINS morre em 27 e a transição depois fica com o IBS, que vai ter a transição de 28 a 33. Isso. Tá? Uma parte do PIS e COFINS morre em 2027, tá? Mas ainda vai ficar um pouquinho para 2028. Bom,
É bastante desafio eu honestamente, pela complexidade que é a produção do agronegócio, eu não estou conseguindo visualizar meios para a informalidade. Rodar na informalidade vai ficar muito complexo, vai ficar mais difícil, né? Hoje é mais fácil, né? Mas vai ficar caro, rodar na informalidade vai ficar caro e complexo. Caro e complexo, e o produtor que continuar na informalidade, ele vai sair do mercado. Porque o custo dele, que hoje já não é barato, aí se você tem uma carga tributária maior, vai ficar maior ainda. Então, o produtor, ele precisa se adequar, ele precisa entrar, eu acredito assim, que até 3.200.000, onde vai ser facultativo, mas eu acredito que o mercado vai se movimentar de uma tal forma que a maior parte dos produtores ele vai ter que aderir. Porque vai ser mais vantajoso. Na similaridade de hoje, presumido vai ser para quem tem margem alta mesmo, tem que ter margem altíssima, né? Que no mundo do agronegócio só se for extrativista com áreas muito grandes, o que não existe, né? Praticamente não existe mais. Então, e aí, pessoal, por que eu estou falando isso, né? É porque, assim, como você não teve despesa nenhuma, você ficou com a margem muito alta, e aí você ter o crédito presumido lá, para você é melhor que o crédito presumido vai incidir sobre o seu faturamento e não sobre as despesas que você declarou, né? Aí acaba que você teve o crédito presumido ficou maior do que as despesas efetivamente, o que vai ser raríssimo no contexto do agronegócio, né? Sim. Agronegócio, assim, altamente, cada vez mais tecnificado, cada vez ganhando mais complexidade, então assim, muito difícil de parar de pé na informalidade. Então assim, aqui nós estamos estreando, né, a maioria da nossa audiência está ligada ao leite, mas nós temos gente da audiência de todas as formas, Débora. A Débora, por exemplo, né, contadora, declarou aqui mais cedo que já nos assistia também, e muita gente, né, de outras cadeias que tem afinidade com o mundo do leite ou que tem afinidade com o agronegócio que nos assiste. Assim, a mensagem que eu levo o pessoal aqui pode começar a olhar para isso o quanto antes. Não deixa para a última hora, porque operar na informalidade vai ficar muito difícil, né? Nós temos que aproveitar o ano de 2026, onde, né, vai estar entrando em vigor a primeira etapa, mas vai ser só uma informação na nota fiscal. Então, nós temos que aproveitar 2026 para orientar, para desenvolver, ensinar os produtores essa nova sistemática, treiná-los na questão das compras, porque o produtor ele vai precisar ser um bom comprador. Não um bom comprador que só olha o melhor preço ou o menor preço, mas aquele que vai olhar se o fornecedor vai transferir crédito, não vai, como é que esse fornecedor está. Então, o produtor vai ter que aprender a comprar também, ou ter alguém para auxiliar nas compras. E entender como que vai funcionar toda essa sistemática, fazer alguns cálculos. Hoje a gente já tem algumas calculadoras automáticas, a própria CNA divulgou uma calculadora onde a gente já consegue fazer uma previsão de acordo com o faturamento do produtor, de acordo com aquele volume de compras que ele tem, já dá para a gente ter uma visão de como será o cenário dele a partir de 2027. Então, nós temos que pegar 2026 e abraçar essa causa, e aí eu falo que eu como, né, contadora, agrotributarista, você aí que ajuda muitos produtores de leite, né, a Companhia do Leite, nós precisamos abraçar essa causa junto com o sindicato, junto com a CNA, junto com outros órgãos, e fazer esse desenvolvimento do produtor, fazer com que ele entenda que realmente ele é um grande empresário e que ele precisa melhorar a parte da gestão financeira, da gestão tributária para ajudá-lo. E como ele tem uma tributação na saída, mas a principal armadilha que pode estar passando aqui, que a Débora está falando umas 3 vezes ao longo da nossa conversa, você sinalizou a importância dele aprender a comprar.
E a principal armadilha que pode ser, né, colocada para ele pisar é entregar para ele um preço aparentemente mais baixo do que o do outro, mas que veio sem crédito, né? Isso. E aí pode sinalizar uma informalidade por trás ou o que for. E às vezes quando se ele vai ao mercado formal e ele compra apontando o crédito e é certeza que ele tem o débito para pagar na saída, então se ele compra com crédito, ele amortece o débito que ele tem na saída, e aí vai precisar estar muito preparado para enfrentar esse novo mundo, né? Com certeza. É uma nova realidade. E às vezes a gente fala, nós temos 2026 inteiro para se preparar, mas o ano passa muito rápido. E na virada, né, o que está previsto de 2026 para 2027, nós vamos ter que ficar muito atentos com relação ao preço dos produtos. Porque hoje, quando você compra um produto, você compra um adubo, um fertilizante, o imposto ele vem por dentro, ele vem embutido no preço do produto. Como a sistemática da reforma tributária vai ser um imposto por fora, o fornecedor que está fornecendo esses insumos, ele tem que tirar o imposto do custo, do preço do produto quando virar. Entendeu? Então, o produtor vai ter que ficar muito atento também, porque nós vamos pegar fornecedor que não vai estar preparado para a reforma tributária também, que não vai estar entendendo essa sistemática e que vai repassar com o mesmo preço que ele está vendendo hoje. Ou seja, um preço que já tem imposto, entendeu? Que vai chegar para o produtor, que deveria chegar para o produtor sem o imposto, vai chegar com o imposto. Então, nós vamos ter que ter uma visão muito clara do mercado para não perder e não onerar o custo dos produtos que o produtor estiver comprando no momento da virada da transição. Muito interessante. Muito interessante. Eu estou aqui já pensando, quebrando cabeça, como nós vamos fazer para ajudar os produtores, em especial esses nós somos mais próximos, né, os produtores de leite, a viabilizar isso, né? Em uma das frentes, né, a gente tem um sistema aqui que a gente chama de Milk App. Esse sistema já faz o gerenciamento da fazenda do controle zootécnico. Tem toda a parte dos indicadores zootécnicos ali, né, dos animais, empenho, vaca, divisão de lotes, categorias animais. E a gente tem uma bateria de controle de protocolos, tarefas que a gente faz junto com os produtores ali por dentro. E a gente tem a parte de um controle financeiro, onde a gente compara essas finanças com os indicadores técnicos. Exemplo, quantos por cento que ele gastou com alimento concentrado? Então a gente já faz esses lançamentos ali. Existem parâmetros para isso. A gente quer agora ajudar, já uma vez que eu já fiz esse lançamento ali, a gente quer trabalhar para poder fazer esse livro caixa, para ajudar ele no imposto de renda e também trabalhar para a gente ajudar eles no apontamento desses créditos, né? Então nós estamos preparando o sistema para poder conseguir absorver isso e ajudar de fato os produtores que sozinhos, assim, se a gente não colocar tecnologia nisso, na caneta foi a época, né, Débora? Não dá mais para fazer nem planilhas de Excel. Hoje realmente você tem que ter sistemas que facilite para que a gente tenha mais tempo de analisar e observar e ver se realmente toda a escrituração, toda a movimentação esteja sendo feita conforme os regulamentos. Eu acho extremamente importante essa demanda de vocês, né, e essa estruturação desse sistema, porque isso tende a ajudar muito os produtores. A gente realmente precisa, o produtor precisa de ferramentas. Hoje está entrando agora em vigor também a nota fiscal. Hoje nós já temos, né, já tem um grupo de produtores acima de 300, de faturamento acima de 320 mil reais no ano, que ele já é obrigado a fazer a nota fiscal eletrônica. Okay? E abaixo de 320 mil, a partir agora do início de 2026, todos os produtores
terão que fazer a nota fiscal eletrônica. Não existe mais, não vai existir mais, não vai ser mais permitido a nota fiscal em talão. Aqui em Minas, a gente já tem a nota fiscal eletrônica pelo CIARE, mas é uma nota fiscal avulsa. Então, o sistema também ele pode ajudar o produtor na emissão das notas fiscais. Então, eu acho muito bom esse projeto seu, acho que realmente tem que levar para frente, porque tende a ajudar bastante os produtores. E ainda temos um desafio, né? E essa história de que o próprio produtor teria que emitir a nota fiscal. Bom, você tinha chegado a comentar comigo em bastidores que os produtores passariam a partir de quando vai precisar de ter um CNPJ na similaridade de São Paulo? A gente esqueceu de falar sobre. A partir de julho de 2026, já existe, né, alguns comunicados de que todos os produtores terão que ter um CNPJ. Ele não quer dizer que ele vai passar de pessoa física para pessoa jurídica, mas vai ser criado um CNPJ para mais controle. Hoje o produtor ele já tem meio que um CNPJ, só que ele não tem esse nome, que é o CAEPF. Todo produtor rural ele tem que ter um CAEPF, que é como se fosse o cartão de produtor rural na Receita Federal. O CAEPF ele já tem uma numeração parecida com o CNPJ, mas não tem a nomenclatura CNPJ. Então, haverá também uma mudança nesse sentido para que todos os produtores tenham esse CNPJ. E agora passem o cinto que agora mudou de patamar, né? E aí, assim, eu acho que como ligado aqui, né, ao agronegócio, estruturando para ser produtor de leite, está bem. A gente comprou propriedade recentemente, estamos estruturando para ser produtor de leite, então na condição de produtor, a mudança traz um frio na barriga, né? Agora, na condição de brasileiro, a gente vivia no manicômio tributário. Exatamente. Tinha que mudar alguma coisa. Assim, o custo só dava certo isso para advogado tributarista. Era um que ganhava com essa história. Nada contra, mas uma vez que a gente já vivia no manicômio tributário mesmo, ainda bem que eles existiam, né? Mas assim, a gente tinha que mudar, não dava para seguir do jeito que estava. Não tem condição. Imagina, para a minha área, né, a área contábil, é impossível a gente entender e conhecer todo o regulamento do Estado de Minas. É impossível. Você tem que estar sempre consultando. Imagina você ter que conhecer dos outros estados. E sempre acontece, olha, uma operação daqui para outro estado, ou de outro estado para cá, e a gente tem que conhecer o regulamento dos outros estados também. Então, assim, é muita lei mesmo. Então, essa redução vai facilitar muito, mas vai facilitar muito mesmo. E torna evita a acumulatividade. Se a alíquota tiver exagerada com o tempo e com o ganho de eficiência do Estado, isso vai se corrigindo, né? Mas eu acho que o ponto principal é de que a gente precisava dessa simplificação. E aí, às vezes, é uma assombração para o produtor rural, que vivia boa parte, né? Muitos viviam na informalidade, então simples era não fazer nada, né? E agora isso ganha uma certa dificuldade para o produtor. Mas quando a gente vai olhar para as outras cadeias, né? Como um todo, se a gente olhar o sistema tributário brasileiro como um todo, era insustentável, né? E espantava capital, espantava investimento, até aqui, né? Espantou capital, investimento, tornou complexo, difícil do empreendedor, criava passivo, dava prejuízo para empreendedores, né? E acho que aí, como brasileiro, eu não posso deixar de ter um olhar otimista de que nós vamos ir pulindo essa reforma tributária para que ela não se torne um novo manicômio tributário, mas que ela torne-se um regime de simplificação. Débora, adorei a nossa conversa. É um assunto que de certa forma me preocupa, mas empolga num contexto de assumir responsabilidade, de ajudar de alguma forma os produtores. Te agradeço muito
mais uma vez essa participação com a gente. Eu lembro que do outro também a gente teve uma conversa também assim nesse nível de contundência, né? Então eu te agradeço muito. Te deixo à vontade para passar uma mensagem final para os mamíferos que nos assistem. Então, primeiro gostaria de agradecer, né, ao Ronaldo, da Companhia do Leite, pela oportunidade de estar aqui. Queria dizer aí aos mamíferos que não se assustem, mudanças são sempre bem-vindas e às vezes nós vamos passar uma temporada aí um pouco mais difícil, um pouco mais complexa de aprendizado, de entendimento, mas que é necessário para que o produtor também ganhe evolução, que ele ganhe como empreendedor, como empresário, e que ele possa, daqui a uns anos, estar mais estruturado. Eu acredito que a reforma tributária vai ajudar o produtor a ser mais empresário, a ter mais gestão, a estar mais organizado. E nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Tanto eu, quanto a Companhia do Leite, quanto o Ronaldo. Então, muito obrigada, gente. Bom, é isso, mamíferos. A gente termina por aqui esse episódio. Eu agradeço vocês que vieram com a gente aqui até o final. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.